O vídeo de hoje é muito mais do que um estudo, é quase que uma devocional, é algo que eu tenho refletido no meu coração e eu quero trazer exemplos bíblicos e ideias que podem te ajudar a entender como que Deus trabalha no mundo. Muitas vezes a gente fica desesperançoso, a gente se depara com situações muito difíceis e a gente vê de fato um caos instaurado. A gente se vê sem esperança e às vezes a gente fica até sem vontade de viver ou de realizar coisas, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai percebendo o quanto que Deus ele trabalha em meio ao caos e como ele tem o poder e realmente faz isso. Ele pega aquilo que é mal e transforma em algo bom. Então eu quero muito te encorajar no vídeo de hoje com esses pensamentos. Eu espero que você saia daqui muito edificado. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem aí, galera. Meu nome é Caio César, muito prazer, eu sou ministro religioso, sou professor também na plataforma de cursos lá da Udemy. Se você quiser saber mais, dá uma olhada aqui no link da descrição. Pessoal, eu já vou entrando aqui direto no assunto, mas por favor, não se esqueça de curtir, deixar o seu like, de se inscrever no canal, de me seguir também lá no meu Instagram, Caio César FC. E vamos junto aqui, pessoal, vamos direto aqui ao ponto, porque hoje eu quero falar com vocês sobre esses momentos difíceis da vida. Muitas vezes a gente passa por situações onde a gente não vê essa esperança. É muito complicado isso. Na minha comunidade de fé, esse ano a gente teve muitas mortes, muitas perdas, muitos luto, né? E enfim, a gente tem lidado muito com essa questão de caos, né? Onde tudo parece que vai desmoronar. Por conta disso, eu fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre luto, falando sobre suicídio. Se você quiser dar uma olhada aqui nesse vídeo também, ficou muito legal falando sobre isso. Enfim, são temas que eu tô refletindo já faz um tempo e eu quero trazer aqui para vocês alguns pensamentos de como que Deus, ele transforma algo mal, né, em bom. Então vamos lá, pessoal, vamos aqui para o nosso Word, que eu tenho aqui alguns exemplos para trazer. O primeiro exemplo, gente, é o de José, né? Cara, José, ele lá, você pode ver essa história de Gênesis 37 ao 50, aqui não é um versículo, aqui são os capítulos. A história de José é uma história longa, mas eu sempre me inspiro com essa história, cara, de verdade. Eu olho para José e eu vejo o quanto que Deus vai trabalhando na vida dele. Ele é, né, vendido pelos irmãos, ele vai ali como preso, né, para locais muito ruins. Nesse processo todo, ele vai aprendendo sobre Deus, vai mantendo suas convicções, vai crescendo na fé, é usado por Deus ali para trazer uma revelação ao povo egípcio e que isso ia não só beneficiar a ele, mas toda aquela região, todo o povo ali da África, do Oriente Médio. Ou seja, é muito interessante a gente ver como que José ele sai de escravo para governador. O mais interessante disso tudo não é essa escala social de José. Para mim, o mais interessante é quando chega lá no final do livro, né, de Gênesis, e você vai vendo como que ele trata a família dele. Ele tem um reencontro com os irmãos, ele tem um reencontro com o seu pai, e ele fala, né, os irmãos com medo, né, o pai achando que ele tinha morrido, muitas questões familiares ali rolando. E ele fala isso lá em Gênesis 50, ele fala, olha, Deus pegou aquilo que era mal e transformou em algo bom. Ele pegou ali a venda de uma criança, né, por pura inveja, por orgulho dos irmãos, né, algo que destruiu uma família, que trouxe muito sofrimento para o pai, trouxe muito sofrimento para ele. Ele falou, olha, Deus ele pegou tudo isso e me usou para trazer esperança e vida para toda uma nação. E é por meio disso, né, também que a família de José, os seus irmãos, seu pai, todos eles vão para o Egito e começam a se estabelecer no Egito. É nesse ambiente que o povo de Israel vai crescendo, vai se realmente tornando um povo, né? Muito mais que uma família, mas sim uma nação. E a partir disso a gente sabe a história, né? Eles saem ali do Egito, né? Toda a história de Moisés, enfim. Mas é muito interessante ver como Deus ele vai trabalhando mesmo nas situações mais complicadas. Outro exemplo que me inspira bastante é o exemplo de Ruth, né? Ruth, ela perdeu tudo. Ela perdeu o marido, ela perdeu a segurança que ela tinha, ela perdeu o futuro que ela possuía, ela simplesmente estava ali sem nada. E mesmo assim ela decide seguir não apenas Deus, mas servir Noemi, né, como uma forma também
de honrar a Deus, de glorificar a Deus. E Deus abençoa muito a história de Ruth. Ela se encontra ali com Boaz. Nesse momento, Boaz a acolhe, né? Ela casa com ele, ela tem sua história totalmente transformada por meio da servidão, por meio de tudo que ela realizava ali, né, para Noemi. E isso de fato faz com que ela saia ali de uma viúva, de uma estrangeira, sem esperança, sem propósito, para alguém ali que não só se casa com Boaz, mas se torna também uma das ancestrais de Jesus Cristo. Sim, Ruth, ela faz parte da história, da genealogia de Jesus Cristo. Muito interessante quando a gente olha isso, né? Uma situação difícil. Além disso, a gente pode ver outros exemplos de Davi, né? Quando ele peca ali, né? Com o Hitita, né? Urias, e mata ele, e casa com sua esposa, e tem um filho, e toda essa bagunça toda. Chega o profeta e fala: olha, Davi, você errou, você é terrível, olha o que você fez. Davi percebe tudo isso. No fim, o filho dele morre, né? A gente pode ver isso lá, 2 Samuel 11:12. A gente pode ver também como que Davi fica lá em Salmo 51. É um salmo davídico que ele escreve durante esse período dele, né? Sofrendo ali pelo seu filho e por tudo que aconteceu. E a gente pode ver como que o pecado causou morte, destruição, causou sofrimento, e ao mesmo tempo como isso foi gerando misericórdia, graça e todo um novo propósito diante de Deus. Gente, eu tô falando essas histórias aqui porque cada uma dessas histórias, elas são importantes pra gente. De verdade, pessoal. Eu sei que esse modelo de vídeo meu aqui é mais um estudo bíblico, eu trago escrituras e tal, mas vamos trazer mais pro nosso pessoal, para nós mesmos, né? Para nossas dores internas. Olha que dificuldade que essas pessoas estavam passando. O que José passou. Vendido pelos irmãos, esquecido pela família, né? O pai achando que estava morto. Imagina ali Ruth, perdeu tudo. Imagina você, se você é casado, se você tem pais, imagina você perdendo tudo. Imagina Jó também, né? Jó é um grande exemplo ali que perde tudo. Jó é uma história muito emblemática e que traduz para o povo de Israel e traduz para muita gente hoje, até para nós hoje cristãos, quem Deus é e o seu caráter. Então, gente, de verdade, eu não sei o que você está passando hoje, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está realmente ali se debatendo. Às vezes é uma situação familiar, uma situação financeira, uma situação de saúde. Mas esses exemplos aqui nos mostram como que Deus, ele realmente transforma todas as coisas. Às vezes não te traz a cura ou outras questões assim, mas ele transforma o seu interior, ele transforma a maneira que você vê o mundo, ele transforma a sua maneira de se relacionar com as pessoas. E por mais que às vezes a realidade se mantenha, você é transformado de dentro para fora por meio do agir do Espírito Santo na sua vida. E aqui deixa eu voltar, né, para os exemplos, porque tem só mais dois, e eu vou ser muito breve aqui. Paulo, um grande exemplo, a gente pode ver isso lá resumido em Atos 9. Alguém que perseguia, alguém que era um algoz, alguém que estava ali contra a igreja, que quando se converte passa por um processo muito delicado de ganhar confiança da igreja cristã, até o pessoal entender quem ele é, o que ele fazia, qual era o seu propósito. Isso realmente é difícil para Paulo e ele sai de perseguidor para um apóstolo que talvez um dos que mais trabalhou em termos de avanço de igrejas e tradução ali da palavra de Deus para outros povos e pessoas, se tornando sim, né, um dos caras mais importantes da história da humanidade, independente dos cristãos ou não. Paulo mudou o mundo. E claro, gente, a gente não pode esquecer da cruz. A cruz representa o maior caos da história, representa um momento onde o pecado, na sua essência, tenta, né, na verdade, matar o próprio Filho de Deus. O mal tenta vencer Deus, mas perde, porque é nessa morte que Jesus Cristo ele redime a criação. É nessa morte onde o reino de Deus entra com muito poder na terra. É nessa morte onde todas as profecias são realizadas e a gente vê Jesus prevalecendo contra todo o mal, contra todo o pecado. Satanás perde essa batalha. Na verdade, nesse momento, Satanás ele perde a guerra. A cruz é um dos maiores exemplos onde Deus ele realmente pega a pior coisa, que é o próprio mal, o mal em si, a essência do mal, e destrói, e pisa em cima, e esmaga a serpente e fala: olha, em mim a vida, em mim a esperança. José, Ruth, Davi, Paulo e a própria cruz de Cristo revela como que Deus é capaz de transformar o caos em propósito, a dor em beleza.
e também a própria derrota em vitória. Talvez você esteja enfrentando um caos agora. Talvez você não vê uma saída. Mas lembre-se que Deus, ele nunca desperdiça uma história. Deixa Deus transformar a sua vida. Coloque nas mãos dele esse seu caos e deixe ele realmente ressignificar e dar um novo propósito para você. Deus é capaz de fazer isso. Eu te encorajo a fazer uma oração profunda, uma oração sincera. Ore a Deus falando o seguinte: Senhor, mesmo quando tudo parece sem sentido, mesmo quando eu não vejo saída, eu confio no Senhor. Eu tenho fé em Ti. Eu sei que você pode transformar todas as coisas e dar um novo propósito para mim. Eu oro para que a minha vida seja uma história que glorifique ao Senhor. Amém. Ore de forma profunda essas coisas, internalize isso no seu coração e permita que o Espírito Santo trabalhe em você, para você ver esperança aonde só há trevas. Foi isso que Deus fez na vida de todos os homens e mulheres na Bíblia e é isso que Deus quer fazer na sua vida também. Eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de comentar aqui. Deixe nos comentários se isso te ajudou, como é que você vê esses momentos difíceis da vida e se você tem conseguido, trazer essa esperança para Deus, trazer todas essas situações para Ele e deixar Ele modificar. Como que você faz isso? Traz essas suas experiências, vai ajudar não só a mim, mas todas as pessoas que vierem a assistir o vídeo e verem aqui os comentários. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e eu vejo vocês na próxima.